Amigos gremistas, não foi só pela ausência do Luizito Soares que o Grêmio deixou de ganhar do Bahia pela Copa do Brasil. Teve outras coisas e eu quero conversar com vocês. Antes, eu volto a pedir para você se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Ainda não está inscrito, gente? Esse espaço só vai crescer se você fizer parte dele. E como você vai fazer parte dele? Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações e também deixando o seu like. Ah, e mais importante, gente, recomende aos seus amigos gremistas esse espaço, porque é um espaço de gremista para gremista. Bom, gente, passado o jogo do Grêmio com o Bahia, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, empate em 1-1, eu confesso a vocês que eu não fiquei frustrado com o resultado, mas eu fiquei preocupado. Preocupado por quê? Porque eu imaginava, e eu acho que quem assistiu a partida e viu o Grêmio atuando contra o Bahia, pôde entender que se o Grêmio tivesse feito um esforço maior, o Grêmio teria ganho do Bahia e já encaminhado a sua classificação. E aí o seguinte, o Grêmio não fez uma boa partida, o Grêmio me lembrou aquele Grêmio até antes do Grenal, onde se arrastava em campo, achava um gol, lento, demorado nas decisões, mas aí surgiu e o questionamento que se faz, tanto da mídia como dos meus amigos torcedores gremistas, é que a ausência do Luizito Soares é que foi determinante. Gente, eu acho o seguinte, se o Luizito Soares estivesse em campo, a chance do Grêmio ganhar é evidentemente que ela aumentaria. Mas eu acho que não foi a ausência dele, somente a ausência dele, que fez com que o Grêmio não voltasse de Salvador com a vitória e os 3 pontos. Eu volto a bater no que eu acabei de falar. O Grêmio não foi vibrante, o Grêmio não teve intensidade, o Grêmio não teve velocidade, o Grêmio não marcou como deveria marcar a saída de bola do time baiano, né? O Grêmio não soube explorar o contra-ataque, talvez não tivesse os jogadores para se utilizar desse recurso. E quem jogou no contra-ataque e até fez o gol foi a equipe do Bahia, que jogou a sua vida nessa partida, porque qualquer chance de classificação do Bahia passava necessariamente por uma vitória do time baiano jogando em seus redutos. Então, Luizito teria dado outra cara ao jogo? Poderia, mas sem uma atitude melhor do Grêmio, eu confesso a vocês que talvez não mudaria muito o que a gente viu em campo. Volto a dizer, o Grêmio não teve velocidade, o Grêmio não teve toda a atenção que merecia, e aqui eu vou fazer uma crítica ao técnico Renato, e todo mundo sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso treinador, e é algo que todo mundo está falando, e não precisa ser cego para reconhecer isso, do que eu vou falar do técnico Renato. Demorou demais para promover as mudanças no time do Grêmio. Ferreirinha, ele está voltando de lesão. Será que o Ferreirinha não teria condições de aguentar 30 minutos ao invés dos 15? Porque ele entrou aos 30, né? Será que ele não teria condições de aguentar um tempo maior na partida e o Grêmio ter, através do Ferreirinha, aquela possibilidade de contra-ataque? O Grêmio não teve contra-ataque. Quer dizer, se alguém poderia usar do contra-ataque, esse alguém seria o Grêmio. Foi o Bahia que utilizou. E o Ferreirinha em campo, certamente, seria uma possibilidade do Grêmio efetivar mais esse detalhe na partida do contra-ataque. Outra coisa, o Cuiabano. Gente, o Cuiabano, em todos os jogos que ele tem entrado, ele tem mostrado que o Renato vai ter que arrumar
uma posição para ele jogar. Não digo na lateral, mas lá no meio de campo. Ele dá dinamismo, ele tem uma marcação muito boa, o porte físico dele ajuda muito. Então, o cuiabano é algo que o Renato vai ter que tornar ele titular, pela importância, pelo significado e pelo que ele muda na partida. Então, esses dois jogadores, principalmente esses, o Renato demorou demais para colocar em campo. Talvez se tivesse entrado lá com 15 minutos do segundo tempo, o Grêmio poderia sim ter consolidado uma vitória e voltado com a vitória, independente da presença do Luizito Soares na partida. O Renato falhou por isso. Renato precisa também repensar o que vai fazer com o Luizito Soares. Na coletiva, depois do jogo contra o Bahia, o Renato diz o seguinte, que não foi ele que quis escalar o Luizito Soares no último sábado pelo Campeonato Brasileiro contra esse mesmo Bahia. Foi Luizito Soares que quis jogar. Só que ontem, no jogo desse da Copa do Brasil, da terça-feira, o Luizito sentiu o joelho. Talvez se não tivesse atuado no sábado, ele poderia ter atuado ontem. E atuando nesse jogo da Copa do Brasil, talvez o Grêmio poderia ter tido uma melhor sorte, um melhor desempenho, um melhor resultado, coisa que acabou não acontecendo. Poderia comprometer a vitória no último sábado? Também é um fato. Então assim, a questão do Luizito, eu quero jogar. Não, o Renato que vai ter que saber dosar a utilização desse jogador. Porque se ele tem problema no joelho, se ele tem dificuldade, se ele sente dores, né, o Grêmio tem que pensar no que é mais importante. Por exemplo, nesse final de semana, no domingo, o Grêmio tem o jogo, que não deixa de ser decisivo, contra o líder Botafogo em Porto Alegre. É jogo que o Grêmio tem que ganhar, para diminuir a diferença para o líder Botafogo. Mas aí, vai escalar nesse jogo e talvez comprometer a utilização dele, a escalação dele no jogo da próxima semana, na próxima quarta-feira, contra o Bahia, são questões que o Renato, juntamente com o Luizito, precisam administrar. Porque o que não pode é, em jogo importante, jogo que vale vaga, é o Grêmio abrir mão do seu principal jogador. Volto a dizer, eu não sei se ele tivesse em campo ontem, ele resolveria os problemas. Que o problema maior do Grêmio contra o Bahia foi de atitude. E aí o Renato demorou a entender a partida, quando ele promoveu as mudanças, veio o resultado. Num jogo de mata-mata, gente, quando eu disse que eu não fiquei frustrado com o empate, mas fiquei preocupado, todo o empate, jogando fora de casa e trazendo para dentro de casa a decisão, ele não deixa de ser um resultado bom. Só que eu acho que era mais fácil o Grêmio ter ganho do Bahia em Salvador do que esse jogo de volta na próxima quarta-feira. Porque o Bahia vai usar de todas as maneiras, artifícios, para se postar no seu sistema defensivo, não deixar o Grêmio jogar, usar o contra-ataque e principalmente, claro que vai tentar ganhar, mas o grande plano do Bahia vai ser levar o jogo para os pênaltis. E aí nos pênaltis, né, gente, vale a competência. O Grêmio tem se dado bem nas últimas decisões por pênalti, mas ninguém garante que numa próxima decisão o Grêmio vai ter também essa mesma performance de vitória como está tendo. Não é verdade? Mesmo porque, se o jogo da próxima quarta-feira, e longe disso, de ir para os pênaltis, gente, o psicológico vai estar no lado do Bahia. Então o jogo se torna um pouco difícil. Mas se o Grêmio tiver uma postura que vinha tendo nas partidas, e não essa que nós vimos, eu acho que o Grêmio tem todas as condições de superar o Bahia com certa facilidade. Eu esperava que o Bahia oferecesse uma resistência maior ao Grêmio.
e não é por acaso que o Bahia está numa posição ruim no Campeonato Brasileiro. Viva o Grêmio! Vamos esperar a classificação, porque faltam 5 jogos para o Grêmio ser hexacampeão da Copa do Brasil. Eu acredito, mas o Grêmio também tem que ter consciência que todo jogo é decisão e não pode transferir para amanhã o que você pode fazer hoje. Se gostou do nosso comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações e deixar o seu like. Estamos conversados? Tchau para vocês!